Oi, Fernanda. Oi, Rogério, boa Tudo noite. bem? Como é que você tá, querida? Tudo bem, tudo jóia. Quarentena, tudo certo? Tudo, tudo ok. Crianças pegando Então, fogo, se vocês ouviram algum gritinho, é porque eles estão indo dormir agora. não tem problema, faz parte da situação, né, Fernanda? Não é fácil, né? Com bebê a Faz gente sabe parte, que é difícil. é Então, verdade. Fernanda, eu estava falando um pouquinho sobre essa questão da escolha do tema, né? Por conta de que muitas pessoas não sabem o que é adenomiose, não têm nem ideia. E que, na verdade, ela é bem comum no nosso meio, né? Entre Uhum. as pacientes que às vezes têm endometriose, ou que têm infertilidade ou aborto de repetição, e por isso eu quis trazer esse tema, escolhi esse tema e convidei você para nos ajudar nesse esclarecimento. Bom, a doutora Fernanda é ginecologista, obstetra. Fernanda, fala um pouquinho de você para a gente. Quem é a doutora Fernanda? Ah, meu Deus. Difícil para mim. Eu sou Fala assim, mãe ginecologista e de obstetra, gêmeos. mãe de gêmeos, É. por culpa da Rogéria. Médica, mãe de É, gêmeos, não é mole não, né, Fernanda? médica cirurgiã, ginecológica, É, né? Tem endoscopia ginecológica e mãe de gêmeos, não é fácil. não é É, fácil. trabalhei com a Rogéria há muitos anos e isso me deu uma experiência muito boa, né? Tanto na parte cirúrgica de endometriose, quanto entender um pouco como é que funciona esse meio aí da fertilidade, apesar de eu não trabalhar com essa especialidade, eu não sou fertileuta. Né? Essa parte eu encaminho Aham. todo mundo para a Rogéria, inclusive eu como paciente também, né? Obrigada, Fernanda. Mas assim, você acaba fazendo muita coisa, né? Esteroscopia, laparoscopia, atende um pouco de gineco também, né? É. Então, na verdade, você atende muitas pacientes, né, Fernanda? E acaba tendo experiência também, né? Então, assim, E elas a gente atendem vai. realmente primeiro, né? Vem procurar Oi? quando elas têm uma primeira queixa de infertilidade. Oi, travou aí um pouquinho, né? Quando elas têm a primeira queixa de infertilidade, geralmente elas vêm para o Aham. ginecologista primeiro, né? E É. aí a gente faz toda aquela investigação, né? E como eu também faço um pouco da parte de exames de investigação de fertilidade, a gente vê muita coisa, né? E É. aí, quando chega naquela reta final, passo a bola aí para você fazer o gol. É isso aí. Bom, e Fernanda, vamos falar um pouquinho. O que é a adenomiose propriamente dito? O que é essa doença? Rogério, eu explico assim para paciente. O útero, ele tem um revestimento interno chamado endométrio. É como se fosse o papel de Uhum. parede da nossa sala. Depois, Certo, logo após esse papel de parede, esse endométrio, a gente tem a segunda camada uterina, que é o músculo uterino, que é o miométrio, né? E certo. depois Está tem a abaixo parte de dele. fora, que é a tinta que reveste a casa por fora, né? Que é a parte da serosa. A adenomiose, ela é a infiltração do endométrio no miométrio. Então, a gente vai ter Certo. células do tecido endometrial penetrando, infiltrando no músculo uterino. Isso que é a adenomiose. É. E ela, você acaba tendo consequências dessa infiltração, né? No sentido de você ter uma área ocupada por um tecido que não deveria estar ali. Ele deveria estar dentro da cavidade, não na parede, né? E vários Exatamente graus, né, dessa isso. infiltração. E Essa infiltração... Oi, desculpa. a Essa infiltração adenomiose, ela é de forma na difusa. verdade, ela não é a mesma coisa que a endometriose pélvica, né, Fernanda? Ela é um tipo, não é isso? Uma forma de endometriose. Porque a endometriose, ela é a presença desse tecido endometrial fora do útero. Pode atingir os Certo. órgãos da pelve, como o útero mesmo por fora, trompa, ovário, bexiga, intestino, órgãos mais à distância, como o diafragma, até a pele, Isso. né? Então, a Isso. endometriose é o endométrio ectópico fora do útero. A adenomiose eu considero como uma forma de endometriose, uma endometriose só que só restrita ao útero. Ela está É, localizada no miométrio apenas. isso. É, e quais seriam os sintomas dessa paciente, Fernanda, que tem adenomiose? O que normalmente essas pacientes reclamam? Do que elas se queixam?
Elas se queixam muito de menstruação aumentada, né? Fluxo aumentado na menstruação, que a gente chama de menorragia. Muitas também se Menorragia. queixam de cólicas menstruantes. E aí vem, dependendo do grau, né, do acometimento do tecido, dor pélvica mesmo fora do ciclo menstrual, né? Mas tem aquela paciente também que não sente nada, né? Que o diagnóstico acaba sendo como um achado. Existe esses Tem casos. isso. É uma porcentagem menor, né? Mas a grande maioria ela apresenta sangramento excessivo, menorragia Isso. e dor, né? Às vezes a gente atende alguma paciente que tem mais menorragia do que Isso. dor. Mas a, Eu não sei se você percebe isso nas suas pacientes também, mas eu consigo fazer uma pequena relação, assim, numa proporção mais de dor pélvica importante, mais com endometriose. Sangramento menstrual aumentado é mais para adenomiose. a associação maior da adenomiose. Eu também percebo isso. A endometriose em si, pélvica, quando ela causa muito sangramento, ela está associada à adenomiose uterina também. Eu percebo mais isso, é verdade. Agora, qual seria a incidência assim dessa adenomiose em geral, assim, nas mulheres? Ela é muito alta? Ela é baixa? Ela está associada com a endometriose? Porque a endometriose tem uma incidência em torno de 10%, 10 a 15% da população, né? E em torno de 50% na população infértil. E a adenomiose também está presente, né, em algumas pacientes com aborto de repetição ou com infertilidade, né, Fernanda? A gente agora, mais recentemente, a gente tem uma facilidade maior de fazer diagnóstico da adenomiose, né? Antigamente era muito difícil. Então, se você for buscar na literatura, você vê uma distância muito grande. Você vê que 5% de casos das mulheres, você chega a 70% dos casos de dor crônica e sangramento aumentado é causa de adenomiose. Né? O diagnóstico evoluiu muito. Antigamente a gente não via a adenomiose em pacientes jovens, a gente só via a adenomiose como um achado pós-cirúrgico. Tipo, a paciente, por algum motivo, era submetida a uma remoção cirúrgica do útero, né? Que é a do útero. Nós aí, conversamos isso. o resultado histopatológico da biópsia estava lá escrito adenomiose. Eu lembro, Rogério, quando eu estava na residência, isso faz uns 16, 17 anos mais ou menos, que as pessoas falavam assim, o que é adenomiose? Aí a gente respondia assim, isso não é nada não. Todo mundo a maioria das pessoas que tiram o útero acaba vindo esse diagnóstico. Vocês falavam isso, né? Aí hoje eu fico... porque o diagnóstico era pela peça cirúrgica, né? Tirou o útero, mas tem adenomiose também. E muitas pacientes devem ter sido submetidas à esterectomia como se fosse mioma, mas na verdade era adenomiose, né? E na verdade só sabia depois que operava, tirava o útero. Sim, né? Eu atendo pacientes com uma idade maior que falam assim para mim, doutora, eu tirei meu útero já faz muitos anos. Aí eu pergunto, mas por que era mioma? Não, porque eu sangrava muito, aí o médico achou melhor tirar o útero. Tirou e nem sabia o motivo, né? Não tinha diagnóstico, só vinha depois. Isso mudou bastante. Tem uma paciente que perguntou aqui, Fernando, uma coisa eu acho interessante colocar para você. Entre a endometriose e a adenomiose, qual é a mais grave, na sua opinião? Qual delas causa mais infertilidade? Boa pergunta. É difícil, Rogério, é difícil responder, porque tudo vai depender do grau. Tem pacientes com endometriose mais superficial, que não causou tanto processo inflamatório assim, não danificou os oócitos, não danificou reserva ovariana, o ovário não está comprometido, nem a luz da trompa, não perdeu aquela dinâmica da pelve, e a pessoa não vai ter infertilidade por causa da endometriose, nesse caso, né? Por outro lado, a adenomiose também. Você tem a adenomiose superficial, a adenomiose mais intensa, você tem formação de nódulos de adenomiose, que é o adenomioma. Então, depende, vai comparar um caso de uma adenomiose grave com uma endometriose leve, a adenomiose vai impactar muito mais, né? Então, caso a caso. Depende, aí vai depender de cada caso, né? O que vai ser mais preponderante nesse caso. Porque se a endometriose causa uma alteração anatômica importante, com
aderência de órgãos, né, fibrose, uma endometriose profunda que compromete mais, obviamente ela vai ser mais grave. Mas a adenomiose, se ela tiver for profunda, né, com uma espessura muito grande, formando adenomioma, ela vai interferir provavelmente com essa contratilidade uterina, com essa implantação do próprio embrião, né, ou para você conseguir alcançar a gravidez. Então, é uma coisa mais séria. Realmente tem que avaliar caso a caso. Aí tem uma outra pergunta aqui, Fernanda. A mulher com adenomiose, ela é infértil? Nem todas. O que você acha? Nem todas. Nem todas. Verdade. É difícil você não existe não existe um grande número de estudos que ligue diretamente a adenomiose e a infertilidade. É muito difícil essa avaliação porque muitas vezes a adenomiose está ligada a outras patologias também. Inclusive a endometriose é uma delas. Então é muito difícil essa avaliação. Tem que individualizar mesmo. Se você pega uma adenomiose, você pensa assim, respondendo até pegando o gancho do que você me perguntou anteriormente. Você tem uma paciente com endometriose, você consegue tratar a endometriose dela, você faz aquela cirurgia que você tira os focos, limpa a pelve, deixa a pelve pronta para ela engravidar. Muitas vezes você tem a paciente com endometriose com útero bom, com útero sem patologia, com útero sem problemas. Sim. Mesmo se engravidar espontaneamente, esse útero tá bom para receber o embrião, né, para você fazer uma fertilização in vitro, o que seja. A adenomiose, ela mexe na casinha, né, Rogério? Ela mexe na casa também. Então, assim, se o útero não ela é uma estiver inflamação, saudável, né, Fernanda? Como a endometriose, ela é um processo inflamatório. Então, isso acaba inflamando exatamente a casinha, né? Vamos dizer assim. Aí, se é para fazer um procedimento com reprodução humana, os resultados também ficam comprometidos muitas vezes, né? Então, é difícil. A adenomiose, ela provoca uma hipertrofia uterina, né? Esse músculo uterino fica espessado. Eu falo com os pacientes que ele fica bombado. Ela altera o contorno uterino, ele fica aquele famoso em bola. Ela pode diminuir o volume da cavidade. Então, ela deixa o útero grande por fora, deixa o músculo gordo, grande, mas dentro da cavidade uterina, às vezes, fica com tamanho reduzido. A fibrose, que esse tecido se transforma, tudo isso altera a contratilidade uterina, isso mexe com a plasticidade do útero, interfere naquele peristaltismo, né? Isso, até da trompa, de certa forma, né? Para captar o ócito, né? E transportar o embrião através da trompa para dentro do útero, né? Tudo isso, né? E muitas vezes ela é responsável por falha de implantação mesmo de embrião, responsável por não deixar, como você falou, o espermatozoide progredir até a trompa para fecundar. Eu já, não sei se você se lembra, nós já fizemos algumas cirurgias em que, coincidentemente, essa endometriose, ela era principalmente nos cornos uterinos, né? Ou seja, na parte mais próxima da entrada da trompa. E causava nessas pacientes obstrução tubária. Isso. Por fechar essa cavidade, né? Essa passagem. Então, isso é um tipo também de adenomiose. Só que, vamos dizer, menos grave, mas que causa essa obstrução. Então, isso aí é uma outra questão em relação à infertilidade, né? É verdade. Aqui perguntaram, Fernanda, se a adenomiose causa infecção urinária. Rogéria, até pode causar. Se você for pensar no todo o estresse oxidativo que ela provoca, com essa resposta inflamatória toda que ela dá, da mesma maneira que a endometriose, ela pode simular quadros de infecção urinária. A bexiga, ela é apoiada... Ela está na parede anterior, né? Localizada muito na parede anterior, o nódulo, ou esse tecido, né, todo comprometido, ela pode causar até sintomas semelhantes, como você ter polaciúria, ficar urinando toda hora, né? Ardência ou dor quando a bexiga está mais cheia, né? Se confunde muito. Aquela paciente que está sempre com quadro urinário e ela faz exame de urina, faz cultura, não mostra bactéria, e você fica doido, e aí você começa a investigar, e aí você começa. Aí ela tem dismenorreia, ela tem dor pélvica, tem outras situações. Tem que desconfiar disso, né? Tem que desconfiar. E deixa eu te perguntar uma coisa.
Como é que nós podemos fazer o diagnóstico da adenomiose? Como é feito esse diagnóstico atualmente? Então, atualmente as coisas ficaram mais fáceis, a gente tem os exames de imagem que servem para nos ajudar. O principal sinal que a gente diagnostica a adenomiose é o espessamento da zona juncional, que é a fronteira do endométrio para o miométrio, né? Isso, a transição. Ele pode ser visto tanto na ressonância magnética da pelve, quanto numa ultrassonografia, até uma ultra 3D, né? De boa qualidade, né? Isso. Agora, esses exames de imagem também podem dar outros dados. Eles podem identificar ilhotas de endométrio espalhadas no músculo quando ela é difusa. Ela pode identificar nódulo mesmo de endometriose, né, implantado no miométrio. Ela pode ver distorção mesmo, aquele endométrio irregular, né? Isso vê, tanto na ultra quanto uma ressonância bem feita consegue ver todas essas características. Agora, e na esteroscopia, né, Fernanda? Que a gente estava falando hoje cedo, né? A esteroscopia, eu vejo muitos lá no consultório, né, Rogério? Às vezes a paciente nem sabia que tinha, ela está pesquisando fertilidade, vai lá para fazer videoesteroscopia, que é um dos exames principais para pesquisa, pensando em várias coisas, e quando a gente coloca o aparelhinho dentro do útero, a gente identifica alguns nódulos também. Aquele endométrio cheio de reentrância, fibroso, parece um queijo suíço. Bem esquisito. Aqueles cistinhos arroxeados. Arroxeados, né? Isso, para mim, é o mais comum, assim. O que eu mais vejo são esses cistinhos. Às vezes é um cisto só que está presente. Às vezes são localizado, outros. né? Varia de acordo com o tamanho. E a gente vai lá com a pincinha, mexe nele e sai. Muitas vezes aquele líquido preto, né? O achocolatado. Exato. Verdade. Então, na esteroscopia, os achados que eu mais vejo são esses. Os cistos arroxeados ou marrons. E esse endométrio fibrosado e todo cheio de reentrâncias, né? Essa alteração cística endometrial. E o legal da esteroscopia também é que se tiver esses cistinhos, dá para a gente biopsiá-los, né? E aí a gente consegue o diagnóstico. O diagnóstico. Padrão ouro, né? Não precisa mais tirar o útero que tinha. É verdade. Agora, quais são as chances da mulher engravidar após a cirurgia da adenomiose? Porque a gente não chegou ainda nessa fase do tratamento. Mas assim, a gente sabe que é possível realizar, em alguns casos, a cirurgia, né? Para reduzir a doença, né, Fernanda? Aí ela está perguntando aqui quais seriam as chances dessa mulher engravidar após realizar essa cirurgia. Então, vou responder primeiro baseado na literatura. A literatura não encoraja tanto assim. Eles alegam que talvez não tenha tantos resultados, que não tenha tanto benefício, por estudos que fizeram, mas os estudos são pobres nesse assunto, né? E aí, são poucos estudos. A minha segunda resposta vai baseada na nossa vivência, né? Da época que a gente acaba de ter cirurgias. E quantas pacientes, né? Você operou de adenomiose, fez aquelas cirurgias redutoras, cirurgias que você tirou o máximo que tinha de tecido doente possível, né? Foi. Do útero. Verdade. E as pacientes engravidaram depois. Então, assim, se eu for pensar no que eu leio de artigo, eu vou achar que não vale a pena, que é perda de tempo realmente. Vou falar para aquela paciente, esquece, adota. Gente, mas baseado em tudo que a gente vê, né? Aí vem a medicina baseada em evidência. Tem resultado, sim. Eu acho que se aquela paciente já tem indicação cirúrgica, a gente ainda vai chegar no tratamento. Eu via resultado. Você tá isso para falar melhor do que eu até. Tua experiência alta. Eu acho que, assim, a partir do momento que a ciência já chegou à condição de transplantar um útero, eu acho que não tem como você não dominar outras técnicas. Então, o que eu vejo hoje em dia, até nos congressos e no que eu leio, que eu estudo, é que está se abrindo um pouco mais esse leque no sentido da cirurgia. Mas, por exemplo, sei lá, 5 anos atrás, se você falasse nisso, a pessoa ia falar, não, é impossível, não tem tratamento. Mas é tudo assim mesmo, né? As coisas vão acontecendo, vai se fazendo e vai se vendo que tem resultado. E para a gente, que é mulher, né? Para nós que somos mulheres, essas chances vão aumentando muito. Então é importante, né? Por isso que eu quis fazer assim, nesse tema, para as pessoas saberem que é possível, que não é impossível, que é possível, né? Que é viável.
É possível, mas tem que entender que é possível em mãos hábeis, né? Porque é uma cirurgia séria, é uma cirurgia É uma importante, cirurgia que você tem que ser a pessoa que saiba fazer, né, Fernanda? cirurgião Mas isso os habilidoso. artigos falam isso também. Porque isso faz muita diferença. O resultado É, obstétrico pós-cirúrgico é é, totalmente influenciado pela técnica que você usou, sabe, pelas suturas que você realizou, porque você está lidando com um isso, órgão que vai crescer, que vai distender muito na gravidez, com risco de isso. ruptura uterina. Então, é sério, assim, é uma coisa que não dá para você fazer ir testando, de E curioso, não. testando qualquer pessoa. Eu acho que a gente tem Pode que ser ter uma qualquer um. experiência, né? E tem que É, ter essa consciência de que a parede uterina ela tem que ser preservada. E é possível se fazer isso dependendo da técnica utilizada. Não é. pode ficar um ponto de fragilidade. A Quem não tá própria preparado vai adenomiose, fazer. dependendo da localização dela, ela pode ser um ponto frágil. Eu estava até comentando isso com você hoje, né? Sobre isso, que eu vi Uhum. casos de ruptura uterina pela placenta estar se implantando na área da adenomiose profunda, né? Porque Sim, tem adenomiose que atravessa a parede e vai até a serose uterina. Então, é um ponto frágil, né, da parede uterina. É perigoso. É importante que isso seja investigado também, antes da é. paciente engravidar, né? Então, é um detalhe importante até para o próprio ginecologista saber, né, Fernanda? E é impressionante como é que a placenta tem atração por essas áreas, né, Roger? É, Ela não é, quer para crescer ali, ela escolhe aquele tecido, aquele é. local para se desenvolver. Ah, é terrível, é igual ao embrião também. Você tem um mioma dentro do útero e a paciente engravidou. O embrião vai escolher aquele mioma para tentar se implantar. Não vai dar É, certo, né? não vai dar Eles certo. adoram fazer isso. É Adoram. impressionante, eles adoram, né, fazer isso. Eu tive uma paciente que eu fiz fertilização Hum. e a placenta dela, ela se implantou na cicatriz cesariana e Aí, viu? atravessou Nossa. e fez percreta, né? Atravessou É. e ficou na pelve, coisa assim Uhum. surreal. E foi o caso Aham. seríssimo, né? Que acabou consegui salvar a paciente, o neném e tal, mas acabou terminando a esterectomia porque não tinha outra solução mesmo, porque sangra É. horrores, né? É Pelo uma menos salvar. situação, mas assim, na própria cicatriz cesárea é comum você até encontrar Uhum. adenomiose ali também. Não sei se você já percebeu isso também. É bem comum, né, Fernando? Você vê o foco de adenomiose na cicatriz cesárea, né? Até por dentro, pela esteroscopia também. É, Quando a gente a gente tá com a acaba ótica, vendo muito, né? a gente vê aquela retração da cicatriz de cesárea, faz uma pseudo-sala, né? Que eu falo, é um hall de entrada. E aí, ali Estimocele. dentro dessa reentrância, a gente consegue ver esses focos também. Costuma ter ali também. Agora, tem uma outra pergunta, Fernanda. É, a endometriose pode causar adenomiose, pode causar dor no período fértil? O que você acha? Perguntaram isso aqui pra gente. Pode, pode causar sim. Pode provocar dor. Por toda essa liberação de prostaglandinas, né? Desse processo inflamatório que ela pode provocar. Tem muitas mulheres que reclamam de dor na ovulação. Tem pacientes que têm uma Isso. dor na ovulação muito leve, muito discreta, que ela nem liga. Tudo bem, mas tem pacientes que sofrem com dor na ovulação. E aí já é um É. problema, já não é mais normal, né? E tem uma característica também, não sei se você percebeu, me perguntaram aqui, perguntaram para nós, para a gente agora. Ela causa inchaço abdominal? Sim, né? Porque o útero fica hipertrofiado, então o útero Fica cresce. grande. Ele fica É, grande e tudo incha. Fica aquela... E a dor também incha, né? A gente com cólica é. menstrual, com cólica uterina, incha a barriga. Com certeza. E o útero da adenomiose é um útero volumoso. Ele é um útero bolota, né? Ele O aumenta útero de... bola. É. É. Uma coisa que também eu sempre observei na clínica, não sei se você observou, que a característica dessas pacientes é que elas sentem já a cólica 3 a 4 dias antes de menstruar. Então, eu observava muito isso nas pacientes com adenomiose. A barriga incha no pré-menstrual, ela já sente aquele aumento do volume e a cólica, ela precede a menstruação.
Isso também é uma das características de adenomiose. Impressionante. Uhum. Eu vi isso em várias pacientes, sabe? É. Uhum. Agora, aí perguntaram aqui, Fernanda, se o adenomioma é diferente do mioma. Quer dizer, o que é um mioma e o que é um adenomioma? É diferente, sim. Infelizmente é diferente. Se tiver que escolher um, escolhe o mioma, né, Rogério? Escolhe o mioma, que não dá dor. O mioma e o adenomioma são nódulos benignos do músculo uterino. Só que a diferença, assim, o mioma, ele é um nódulo que nasce na fibra miometrial, ele nasce dali, né? Ele vai se localizar em qualquer parte uterina, mas ele é um nódulo ali do músculo. O adenomioma, ele é um nódulo de endométrio, ele é um nódulo de endometriose implantado, infiltrado no miométrio. E aí, assim, no mioma, a gente vê uma pseudocápsula, a gente vê que ele é bem delimitado, né? Ele tem um contorno regular que a gente consegue, tanto nos exames de imagem, ultrassom, ressonância magnética, a gente consegue delimitar perfeitamente cada mioma que a paciente tem antes mesmo de ir para a cirurgia. E na cirurgia, a gente visualiza isso e apalpa isso também. O adenomioma, ele não tem esse plano de clivagem, ele não tem esse limite. Ele é cruel. Ele se espalha. Então, você não sabe até onde ele vai. Chega uma hora na cirurgia de adenomiomectomia que fica difícil você ter certeza que acabou a doença. E aí você fica assim, caramba, mas se eu continuar tirando, não vai sobrar nada, né? Não vai sobrar tecido miometrial nenhum. E a gente que tem que colocar o limite naquela cirurgia, né? Completamente. A fibra miometrial vai ocupar de novo aquele local e vai ficar tudo ótimo, né? Então é diferente, sim. Muito mais fácil, né? Isso torna a cirurgia mais difícil aí, tirar. Estão perguntando aqui, Fernando, qual o tratamento para adenomiose para quem não tem indicação de cirurgia? Existe um tratamento clínico para adenomiose, Fernando? Existe, existe sim. Existe e existem vários tratamentos medicamentosos, todos com base hormonal, e a escolha deles é individual. Então, você pode ir desde uma pílula anticoncepcional, como uso de alguns progestágenos não anticoncepcionais. Você pode usar agonistas de GnRH, que são aqueles medicamentos que eles têm capacidade de reduzir o nódulo, mas temporariamente, até porque você não pode usar por muito tempo, porque ele simula até um quadro de menopausa, então a gente não pode usá-lo por um longo tempo. Existem tratamentos duradouros que podem ser usados sem cirurgia ou após uma cirurgia conservadora, que o mais usado de todos é o DIU de levonorgestrel, que é conhecido como Mirena, né? Então, assim, o Mirena é por ele ter uma ação uterina, né? E ele não ter aquela primeira passagem hepática que as pílulas têm, né? E ele mantém os níveis hormonais ali regulares no mesmo platô. Ele faz uma liberação diária de uma mesma dose do mesmo medicamento por 5 anos. Então, a chance que a gente vê no dia a dia é que a chance de sucesso, de controle de dor e de controle de sangramento menstrual com Mirena acaba sendo maior do que com as pílulas. Lembrando que o do GnRH, que é ótimo porque diminui lesão, a gente não pode usar direto, como vou usar 1 ano de GnRH. Não pode. Mas o Mirena pode. Não, e também porque a ação do GnRH, ela acaba sendo uma ação temporária. Ela vai diminuir o estradiol, vai diminuir os focos, né? Porque são, de certa forma, hormonodependentes. Só que quando você parar de usar e voltar a menstruar, teoricamente, eles vão crescer novamente. Então, não tem como você manter uma pessoa, além da injeção não ser tão barata, não é uma coisa barata, ela é cara, né? Então, como é que você vai manter essa paciente aí muito tempo? Então, na verdade, esses análogos, eles são mais utilizados para quem vai fazer a transferência de embrião, vai fazer a fertilização, e é recomendado, né, que essa dose seja de pelo menos 3 a 6 meses antes, em média 3 meses antes, para diminuir essa adenomiose, caso ela não possa ser corrigida cirurgicamente, né, Fernanda? Até também, assim, eu vejo hoje em dia, Rogério, como a única indicação do análogo, porque
pensar em usar o análogo previamente à cirurgia, eu não vejo na prática muito ganho com isso, não. Eu não sei como você Não. acha feito, mas eu não vejo ninguém fazer, eu nunca Não, fiz, né? Eu eu não não lembro faço isso. também. Pois é, tá? Tem descrito, né? Mas a gente acaba Nunca não usando. Eu fiz. acho que são deles são para casos Eu acho que selecionados não. pré, Porque quando a gente, né? não sei, Então, assim, mas geralmente normalmente, quando nós decidimos pelo tratamento cirúrgico, que a gente faz todo aquele mapeamento, né, da extensão da lesão, da profundidade da lesão, para planejar a cirurgia, vamos dizer assim, eu acho que é desnecessário usar análogo. Eu acho que o análogo não tem benefício nenhum nesse caso. Acho é, nesses casos em que você tem uma adenomiose superficial, que não compromete tanto essa anatomia, que é uma inflamação, eu acho que é válido se você vai transferir embrião para essa paciente, acho que é interessante tentar diminuir a inflamação com tratamento hormonal prévio. Acho que, inclusive, os trabalhos mostram isso, né? A gente fez o levantamento dos trabalhos e realmente existe um benefício no sentido de beneficiar essa implantação do embrião nos tratamentos de fertilização. Para a paciente engravidar em geral, se ela só tiver essa adenomiose como fator de infertilidade para ela, talvez seja uma ideia, se ela não for muito grave, não sei se você concorda, usar também o análogo por 3 meses, pelo menos por 3 ciclos, para ver se uhum, consegue uma desinflamação dessa diminuição, né, dessa inflamação, talvez ela consiga engravidar, né? Se só for esse o fator de infertilidade, porque aí tem que avaliar a também se não verdade é essa, existe né? cofatores, né? Que geralmente é o que a gente atende, né? Nunca é um problema só, né? Exatamente. Pois é, essa, essa é a nossa maior dificuldade. Para aquela paciente que não quer engravidar, que ela só sofre com sintomas, muitas vezes, quando ela não tem contraindicação, um anticoncepcional comum dá conta do recado e consegue manter ela bem. Né? Aí escolher entre o É. anticoncepcional e escolher entre o Mirena, por exemplo, é caso a caso mesmo, é pessoal. Né? Os dois conseguem ter resultados muito bons. E assim, para quem quer engravidar, é o que você falou, ou vai para cirurgia, né, dependendo do caso, depende da situação. É. Perguntaram aqui, por exemplo, quem tem adenomiose pode ter riscos durante a gestação? Aquilo que nós Infelizmente pode. falamos. A gente até já deu uma pincelada nisso. Como eu já tinha falado, a adenomiose, por ela causar essa hipertrofia uterina, essa fibrose, o útero perde aquela plasticidade dele, fica uma coisa mais enrijecida, perde o controle das contrações dele, né, do músculo uterino. Tende a contrair muito mais. Então, assim, abortamento é uma complicação na gestação, parto prematuro Parto também, até prematuro. pelo espaço, né, por tudo isso. Recém-nascidos nascidos com baixo peso, né, baixo peso ao nascer, que são os PIGs, né, deficiência de crescimento intrauterino. Outra coisa também, ruptura uterina, que é Ruptura possível todo uterina. dia. Isso é uma A coisa, própria hipotonia uterina pós-parto também é um risco, né, Fernanda? é um Ainda risco. tem isso. Por essa dissociação aí das contrações, também é um risco. É, Aumento de indicação de cesariana, por causa da adenomiose, né? por Também. um parto também que acaba não sendo de qualidade, porque essa contração ela não se faz de qualidade, né, para um trabalho de parto normal. Você Ela vê que perde muito compromete muito, né? contração fisiológica, né? Muita gente, inclusive, pode. Eu tenho medo das pessoas confundirem, Rogério, porque muitas vezes a própria ressonância vem falando assim: presença de contrações miometriais É, involuntárias. Isso não é um problema, isso é uma coisa fisiológica, mas a gente está falando aqui das contrações uterinas irregulares, né, provocadas por toda essa alteração muscular da adenomiose. É diferente. é, Né? Então, é toda verdade. essa perda de controle de contração desencadeia todos esses problemas gestacionais. Claro que a gente vai ter gestantes que vão ter uma gravidez ótima, tranquila, sem nenhuma intercorrência, claro. Não é para todo mundo também. Eu tenho adenomiose, É só a socorro. pessoa ficar apavorada, achando que Não vai é, desistir, né? não é assim, Agora, né? Não é. uma conduta que eu sempre usei para as minhas pacientes é o uso de progesterona a longo prazo. Então,
para que ela fizesse esse amolecimento, né, essa diminuição da instabilidade contrátil do útero. Geralmente, quando a paciente tem endometriose ou quando ela tem adenomiose e ela engravida, eu recomendo praticamente o uso da progesterona a gravidez inteira. Porque realmente essa paciente ela tende a contrair mais do que o normal. Então, ela tem uma atividade uterina aumentada e isso é um problema. Não sei se você concorda, Fernanda. Com certeza. E a progesterona durante a gravidez ela é boa para tudo, né, Rogério? É. Mesmo se a paciente não tiver adenomiose, mas tiver uma ameaça de parto prematuro, ela também é tratada com progesterona. Então, assim, eu acho uma ótima conduta. E alguém perguntou aqui, que eu estava acompanhando, alguém perguntou se existe tratamento durante a gravidez. Essa é a forma de tratar. Exatamente. Né? Tem que usar progesterona e assim, e a recomendação é pelo menos, se não for até o final da gravidez, pelo menos até 30 semanas. O ideal é isso, para você garantir a qualidade dessa gravidez sem um risco de uma contratividade aumentada, né, que pode levar ao parto prematuro também, né? Isso. E aqui perguntaram, né, tem tratamento adenomiose durante a gestação? Exatamente o que nós falamos, né? Isso aí. Exatamente isso. Mas aí, vamos lá. Em caso que a paciente não queira engravidar, né? Caso ela não queira engravidar, tem como nós tratarmos a adenomiose para paciente que sangra ou para paciente que tem essa dor sem fazer a esterectomia? A gente pode dar uma outra opção de tratamento para essa paciente, Fernanda? O que você acha? Tá, ela não quer engravidar, né? Ela não quer ter filhos, vamos dizer assim. Ela tem adenomiose, ela tem as queixas clínicas, mas ela também, no primeiro momento, ela não quer ter filhos agora, mas ela também não quer perder seu útero, ela não quer perder essa possibilidade. O que você acha? Bom, se ela não entrar nesse protocolo de tratamento clínico que a gente acabou de conversar, tem cirurgias conservadoras do útero, né, Rogéria? Essas cirurgias, Sim. A cirurgia laparotômica ou a laparoscópica, que é uma cirurgia abdominal, você consegue fazer abordagem, você consegue retirar o máximo de tecido acometido pela adenomiose quando ela é difusa, né? Tentando deixar, existe uma margem de segurança que a gente deixa de músculo uterino para que ela não comprometa o futuro fértil dessa paciente, né? Isso tem que ser respeitado. Quando é uma adenomiose focal formando adenomioma, a gente faz a cirurgia também via abdominal. A retirada desse adenomioma. E todo aquele cuidado na sutura desse músculo para o comprometimento futuro fértil da paciente. Agora, por videoesteroscopia, a gente consegue fazer algumas coisas também. Também. Né? Visualizando, se o caso for daqueles cistinhos com conteúdo arroxeado, amarronzado, que a gente comentou no início, a gente consegue fazer drenagem desses cistos e até cauterização também dos cistos com o eletrodo, né? Com energia, colocando energia, né? Usando o receptoscópio, por exemplo. As outras abordagens cirúrgicas da adenomiose, a preocupação é que pode comprometer o futuro fértil. Então, a ablação endometrial, que é uma capinada no terreno, né? A gente retira essa camada do endométrio, né? Invadindo alguns milímetros também do miométrio, que é a camada subjacente. É uma cirurgia conservadora do útero, minimamente invasiva, né? A gente tem essa abordagem por via vaginal, sem sutura, sem corte, com internação rápida, a recuperação muito boa também. Mas para as pacientes que querem engravidar, não tem como. A ablação também, usando balão térmico, né? Então, existe um balão que ele é aquecido e colocado intrauterino. Esse procedimento dura alguns minutos também. Da mesma maneira, ele vai destruir o endométrio e por esse motivo não é indicado para quem quer engravidar. Ele foi usado, né, um tempo no Brasil, depois eles retiraram. Menina, mas ele era uma boa opção, né? Ele era por custo, né, Rogério? A gente tem que sempre colocar o custo como... dificulta muito. E assim, técnicas como hexablate, quando você tem adenomiose focal,
Hexablade também é uma coisa muito pouco usada, né? Quando ele chegou no Brasil, ele chegou com a gente teve uma expectativa muito grande nele. Até aqui o Barra Dora era o hospital, o único hospital da América Latina que tinha. Era referência, né, Fernanda, na época? É, Tem você até uns época 10 anos? Mais ou menos, né? Uns 10 anos. Tem mais sim, com certeza tem mais tempo do que isso. E É. tem muito tempo. E o Hexablade tinha essa proposta de queimar, né, o nódulo por ultrassom superpotente, né, guiado por ressonância magnética. Também é uma coisa que tem um monte de limitação. Por exemplo, se a paciente tiver uma cicatriz abdominal, não pode fazer, né? Então não Porque adianta. ela trai aquele feixe, né, de calor. E agora está chegando também para a gente as técnicas com radiofrequência, que é muito novo. Foi o que eu comentei com você. E a gente não sabe ainda ao certo se essa radiofrequência vai causar dano endometrial também, porque ela é interna e até chegar naquele foco de adenomiose, ela vai destruir esse endométrio. Tá muito cedo ainda para a gente ter essa tranquilidade, entendeu? Eu acho que ainda não tem, assim, na literatura está se usando para miomas, né, para diminuição do mioma, como se usou também, como se usou muito a embolização de miomas, né? Isso. E eu atendi algumas pacientes que fizeram embolização para tratar a adenomiose. Entende? Por causa do sangramento. Eu acho que sangra, né? Exatamente. A embolização, ela pode ser uma opção, mas assim, na minha opinião, ela inviabiliza e ela cria um risco para uma futura gravidez. Eu acho que não é. Nós que fazemos reprodução, nós não apoiamos, entende? Não apoiamos. A gente não vê muito resultado. Compromete a vascularização do útero, né, para uma gravidez. Eu acho muito complicado. Assim, acaba criando um obstáculo. Você traçar uma conduta para uma paciente que não quer engravidar, tranquilo, porque ela vai escolher se ela quer fazer um tratamento hormonal até chegar à menopausa, se ela quer fazer um tratamento cirúrgico minimamente invasivo, conservador do útero por esteroscopia, se ela quer resolver definitivamente aquela situação removendo o útero por esterectomia, então ela vai ter uma opção também. Ou vai passo a passo, na falha de um passa para o próximo, assim que a gente vai acabar, a gente discute isso com a paciente, a gente decide juntas o que vai fazer. Nas pacientes que precisam tratar, não querem engravidar agora e querem engravidar depois, assim, além da gente tentar ir tratando com medicamento até ela resolver engravidar, pensar também na possibilidade de criopreservação de óssito, né, Rogério? Porque muitas vezes... Ainda tem isso, Fernanda, que a gente não pode nunca esquecer de falar. Toda hora a gente tem que estar falando isso. Porque é impressionante. Olha, eu vou te falar, hoje mesmo eu atendi uma paciente com 33 anos com antimileriano de 0,6. 0,6. Então, assim, é impressionante. É 0,6, é 0,7. É desesperador, né? Porque você vai vendo que cada vez mais elas estão com essa questão, né, da diminuição do número de ócitos. Então, a gente tem que alertar não só aos ginecologistas para prestarem mais atenção nessa questão, mas as próprias pacientes, né? Estarem atentas, procurarem fazer exames e perguntarem ao seu médico. A gente tem que criar uma campanha, não sei, de repente, porque as pessoas acabam adiando por conta das questões de estudo, né? A própria financeira, de casar, essa coisa toda, e não tem mais tempo, né, Fernanda? É o que a gente mais vê. A gente muito, não sei como é que você está vendo no consultório, mas assim, pra gente é demais, né? É muita, tá preocupante. E sabe o que mais me preocupa? Porque elas comentam isso com a gente, que elas não querem engravidar tão cedo, porque tem o mestrado, porque tem a faculdade, porque tem o trabalho, porque tem a viagem, porque tem não sei o quê, que tem o casamento, tem que montar apartamento, tudo. E quando a gente vai falar para elas assim, dar uma dica, olha, se engravidar do seu tecido biológico for uma coisa extremamente importante para você, pensa em congelar, porque depois até na menopausa você consegue implantar e ter seu neném. Cara, há muitas pacientes falam assim, não, mas eu não vou chegar nesse ponto. Aí o tempo passa. O tempo passa. O tempo passa, fila onda. Ela fala, puxa, eu devia ter feito isso, né? É impressionante, porque às vezes naquele momento não é o seu desejo. Mas em algum momento da sua vida ele passa a ser, porque a gente muda, a nossa cabeça muda com o tempo. Outro dia eu estava fazendo uma palestra para ginecologistas, obstetras,
E eu falei sobre esse assunto no final, porque o assunto era endometriose. E aí um dos médicos virou para mim e falou assim: ah, mas congelar óvulo é uma coisa muito cara. Não dá, as pacientes reclamam. Aí eu É falei, mais barato. é uma questão de prioridade, porque colocar uma prótese mamária, fazer uma escova de R$ 1.500 no cabelo a cada tantos meses, quer Trocar de dizer, carro todo ano. trocar de carro todo ano, mas espera aí, mas isso aí é a sua fertilidade, você está preservando uma opção, você está se dando uma opção. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que divulgar, porque isso é muito importante, é muito importante. Você É poder sim, escolher é uma coisa, você não ter mais escolha é muito complicado, né? Você é não tem mais verdade. escolha, né? É. E Então até tem que pelo se fato falar de, isso mesmo. até para você tentar engravidar espontaneamente depois, o fato de você já ter a tranquilidade de que já tem guardado, já tira aquela tua ansiedade que é terrível. Todo mundo sabe que a ansiedade influencia, né? Então, dá uma Muito, nossa, muito, muito. tira o Influencia desespero. muito. É, desespero. Bom, aí está perguntando aqui, tem uma pergunta, Fernanda, falando o seguinte: a questão da obesidade Hum. interfere na endometriose, no mioma ou na adenomiose? O que você Obesidade acha, interfere em tudo na vida, gente. Fernanda? A obesidade, ela mexe com todo o estresse oxidativo, aumento de radicais livres, diminui toda essa imunidade local. E só não tem nenhuma vantagem para nada nesse mundo. Então, vai influenciar sim, vai influenciar. A pessoa acima do peso, ela não tem uma alimentação adequada, lógico. Então, ela tem carência de vitaminas muitas vezes. A gente sabe muito bem que a vitamina C, a vitamina E, o selênio são ótimos para poder fazer esse controle, né? Diminuir os radicais livres, são ótimos substâncias, como é que se fala? Esqueci o nome agora. Que aumentam a nossa imunidade. Antioxidantes? Antioxidantes, exatamente. Antioxidantes. São ótimos antioxidantes. Então, isso tudo depende de uma boa alimentação, né? Depende de É, exercício físico também. Tem que ter uma saúde boa. Muita gente fala assim, até foi uma das perguntas que eu tinha recebido antes. sei. O que eu faço depois de uma cirurgia, por exemplo, para não voltar mais a ter isso? O que eu Ah, não faço ter para mais adenomiose, é verdade. não ter adenomiose? Gente, alimentação, exercício, hábitos de saúde, hábitos saudáveis são fundamentais. Não tem São como fundamentais. isso. Quem sofre de endometriose, quem sofre de adenomiose, tem que se conscientizar de que tem que ter uma melhora na qualidade de alimentação, porque isso faz É. total influência, né, Rogério? E A também, qualidade assim, tentar. Eu sempre falo isso, né? Tentar melhorar a qualidade de vida no sentido também emocional da cabeça, fazer coisas que gosta, se livrar de situações extremamente estressantes. Às vezes você tem um trabalho que te deixa extremamente nervosa, irritada o dia inteiro, mas você está ali sofrendo naquele trabalho. E às vezes, muitas vezes eu falo para minha paciente assim: o que te estressa? O que te deixa assim? Ela para mim assim: é o meu trabalho. Então, dá um jeito, troca de trabalho, vai fazer outra coisa. Porque você eu faço constantemente está sendo agredida, né, por essa situação de estresse. Isso é muito ruim, né, Fernanda? muito. Eu falo para meus pacientes que tem 4 coisas que influenciam em praticamente tudo na ginecologia, né, Rogéria? Não só Tudo, no que a tudo? gente... Alimentação é uma delas, exercício físico é outra, a saúde emocional e ser bem É, vista, né? Ter um bom médico. é, Isso faz é. diferença. Como tem paciente sem diagnóstico, sem tratamento, Muito. tem É, noção do que ela tem, sofreu a vida inteira de sangramento, dores, de tudo, e não sabe o que fazer, ninguém nunca fez nada. é. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? Ainda é uma realidade. E por mais que seja divulgado nas redes sociais, a gente está sempre falando, procurando divulgar ao máximo com as campanhas, mesmo assim a gente ainda atende paciente que está há anos sem diagnóstico, né? Impressionante, né? Mesmo quando Sofrendo há anos. então, porque a endometriose é um pouco mais famosinha, né? Mas a É, adenomiose, cara, é uma coadjuvante que deveria ser páreo duro ali com a personagem principal. E, assim, muitas vezes eu tô fazendo uma esteroscopia e aí eu comento com a paciente, né? Eu explico para ela o que ela tem e tal, e falo da adenomiose, que eu tô vendo alguma coisa relacionada. Rogério, ninguém sabe o que que é. Aí a paciente, o que que é é, isso? Tem uma que fale assim, eu sei o que que é isso, minha médica já falou que eu posso ter. Quer dizer, o primeiro diagnóstico dela foi pela esteroscopia.
Será que ela não tem uma ultra que mostra um contorno uterino alterado? Uma hipertrofia do músculo? Eu pego a ultra e vejo aquela imagem ali, entendeu? Não era para ter, né? O primeiro diagnóstico por esteroscopia. Não deveria. Eu acho também que a gente... É lógico, isso aí evoluiu muito, essa questão da ultrassonografia, mas o que eu percebo? Um bom ultrassom, ele faz muita diferença no seu diagnóstico ginecológico. A qualidade do aparelho, a qualidade do examinador, isso também é importante. Você vê, se você faz uma ultrassonografia e o médico que pergunta, que tem uma conversa com a paciente, por que você está fazendo esse exame? Não existe isso, né? A maioria das vezes é uma coisa muito técnica, muito rápida e passa despercebido. Então, eu acho que qualidade de aparelho, qualidade do ultrassom, se você tem ultrassom bom, de boa qualidade, com uma imagem boa, e o examinador também é importante, né? Essa qualidade técnica do examinador. O interesse em fazer o diagnóstico, porque é possível se fazer esse diagnóstico por um ultrassom de qualidade, sabe? Mas é que às vezes acaba passando despercebido, né? O médico nem pergunta por que ela está fazendo aquele exame, vai fazendo rapidamente. A gente tem esse problema. Mas antigamente era muito pior, porque o paciente não tinha nem acesso à ultrassonografia há 30 anos atrás, era super difícil, então muito mais complicado, né? Aqui tem uma pergunta, Fernanda, falando o seguinte: o aborto de repetição, ele pode estar associado à adenomiose? Pode. Porque a gente já me respondeu isso, né? Por causa das contrações uterinas, o espaço intracavitário, que é reduzido também, aquele líquido inflamatório, aquela reação inflamatória da adenomiose. Tudo isso torna o ambiente hostil ao embrião. Então, assim, quando a peristalse alterada do útero permite a migração do espermatozoide para ir lá na trompa fecundar, quando ela deixa isso acontecer, muitas vezes, na hora do embrião voltar para se implantar no endométrio, aquele tecido... Ele não consegue, né? Não consegue. Fica toda uma região, um ambiente hostil a esse embrião, e aí não tem implantação. É a falha de implantação mesmo. Quando você engravida, pode até tentar se implantar e depois acaba perdendo. Então, sim, está relacionado a aborto de repetição. Acho que aqui está perguntando o que o médico indica, o local para paciente. Estou perguntando, porque eu questionei a questão do ultrassom. Mas se nós indicaríamos algum local para elas fazerem o exame. Isso é complicado, né? Porque aí você tem que procurar uma clínica que tenha um aparelho de boa qualidade também, né, Fernanda? Isso aí no consultório, quando a gente indica o exame, a paciente pede pra gente uma indicação. Onde é que a gente faz esse exame? A gente orientando. Geralmente a gente procura encaminhar já, né, para os lugares que a gente confia, que sabe que o médico vai procurar a patologia, né? Na live, mas no consultório a gente indica com certeza os lugares específicos. E, Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve algum, assim, você já teve alguma experiência para pacientes, por exemplo, já mais velhas com adenomiose, que não querem optar por tirar o útero? Uma das técnicas que você já deve ter me visto fazer, que você também faz, acredito que sim, que é você fazer a ablação e colocar o DIU de Mirena, né? E assim, uma das primeiras vezes que eu vi falar nisso, já tem mais de 10 anos, talvez uns 13 anos mais ou menos, foi um congresso que eu fui em São Paulo, e veio o pessoal da Itália. Os italianos, eles têm muita experiência com patologias uterinas e esteroscopia, né? Eles são campeões nas esteroscopias, né? E lá foi a primeira vez que eu vi a divulgação desse tipo de tratamento, que é fazer a ablação e colocar o DIU de Mirena, não só para adenomiose, mas também para hiperplasia simples de endométrio, e eles faziam esse controle com muito bom resultado para pacientes que não queriam ser esterectomizadas pela patologia, que é essa hiperplasia simples de endométrio. Então, assim, muitas pacientes que não queriam perder seu útero, e que também a adenomiose não era uma coisa absurdamente grande, né? Não era um adenomioma, vamos dizer assim, e a maioria da queixa era muito mais o sangramento do que a dor, porque tem isso também. Se a paciente tiver muita dor, talvez nós não consigamos ter tanto resultado. E não sei na tua experiência, mas assim, é uma boa opção, é uma boa técnica, né, Fernanda?
É uma ótima técnica, Rogério. Assim, eu não lembro de casos assim que a gente não consiga um efeito bom quando ele é bem indicado, sabe? Dá muito certo. Uma outra situação também, tem paciente nessa transição para menopausa, mas assim, mesmo que a gente faça a ablação endometrial, a gente sabe que danifica endométrio, que compromete o futuro fértil, mas, né, no corpo humano, a gente não é igual a matemática, 2 e 2 não são 4. E aí você vai garantir para essa paciente que ela nunca vai engravidar, né? Enfim, e aí fica aquela situação, eu posso ou não posso? Eu não quero tirar meu útero, mas eu preciso usar alguma coisa também para evitar a gravidez enquanto a menopausa não chega. Aí tem fator limitante da idade que as pílulas têm uma contraindicação. Contraindicação. É indicado até na pós-menopausa. Ela coloca nessa transição e tira depois da menopausa já instalada sem problema nenhum. Dá muito certo. Dá muito certo. É uma ótima opção. Eu já fiz em várias pacientes, assim. Claro, a gente, quando nós vamos indicar um método para paciente, tem que haver individualização de casos, né? Isso que é muito complicado, porque, assim, a medicina baseada em evidência, ela é feita por contagem, né? Vamos dizer assim, porcentagem de resultados e porcentagem de ações. Só que as pacientes são diferentes, então fica muito difícil, às vezes, em algumas patologias, nós conseguirmos ter essa randomização de forma tão estrita, né? Tão intensa, tão bem feita, porque as patologias elas se divergem muito de paciente para paciente, né, Fernanda? E isso acaba nos obrigando a fazer essa individualização de casos, né? Ou seja, o que é bom para uma, talvez não seja bom para outra, e por aí vai, mas a importância de nós termos esse conhecimento, né? Essa experiência. Eu costumo dizer também que quem resolve o tratamento é a paciente, né? A gente tem também, as a opções, discussão, né? Não tem como fugir disso, né? Não é uma ditadura. Você tem as opções medicamentosas, você tem as opções cirúrgicas conservadoras ou não, e no fundo, quem vai decidir é a paciente, ela que vai escolher o que ela quer, né? E a gente tem que estar ali para orientar. O consentimento informado, né? A gente explica todas as possibilidades, as porcentagens, as chances, e a paciente decide junto conosco, né? O que ela realmente deseja para ela, né? Isso é muito importante. É difícil você pegar uma paciente com contraindicação absoluta para tratamento hormonal. Que nem você propôs agora. Faz uma ablação, faz um tratamento por estereoscopia e coloca um Mirena. Gente, você pegar uma paciente que não possa usar a Mirena é a coisa mais difícil que tem. Né? Porque até se você for pensar, por que muita gente não pode tomar anticoncepcional combinado? Pelo risco de trombose, doença cardiovascular. Se essa paciente ela não pode usar esses medicamentos por causa do estrogênio. Né? O Mirena pode ser usado até porque já teve trombose, mas já está controlada, né? Então, é difícil você aceitar uma situação onde não possa. O difícil para mim é quando a paciente não quer nada. Né? Não decide nada. Aí, realmente, eu acho complicado. Fernanda, eu vi aqui que pediram, né, para a live ficar gravada, adoraram nossa live, né? Ela está terminando, infelizmente, nosso tempo. E assim, você quer deixar alguma mensagem para as nossas pacientes, para as pacientes que estão? 20 segundos. O que você fala, Fernanda, assim, para finalizar? A gente tem muita tragédia, muito problema com fertilidade, muito problema na gravidez pela adenomiose. Mas, gente, nem sempre é assim. Então, se você está assistindo essa live, você tem adenomiose, não fique desesperada, não se preocupe.